Bem-vindos à JTV. Shalom, shalom, shalom aleikum a vocês todos. Bem-vindo mais uma vez na sessão de hoje. Aqui é o Pastor Próspero, da Igreja Ministério Primavera da Vida Cristã. Bem-vindo ao programa de hoje, Primavera da Vida Cristã. Aleluia! Gostaria de nós começarmos em oração. Começamos a fazermos oração para o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, nos ajudar em todas as coisas que nós vamos aprender no dia de hoje. Então, gostaria que cada um de vocês que estão a assistir aí convide a presença do Espírito Santo para Ele vos ajudar a compreender o que vamos aprender. Oremos em nome de Yahshua Mashiach. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Yahshua Mashiach, Yahuwah, glorificamos o seu nome. Mais uma vez estamos aqui na sua presença. Você nos concedeu esse tempo e esse dia para nós glorificarmos o seu nome. Não cansamos de ficar na sua presença, porque a sua presença nos dá a vida, a sua presença nos dá esperança e a sua presença nos concede o que precisamos para nossas vidas ainda aqui na terra. Yahuwah, mais uma vez convidamos a sua presença, convidamos a presença do Espírito Santo, Ruach HaKodesh, para levar mais de nós e nos conceder mais de ti. Obrigado, Senhor. Me use mais uma vez como o seu vaso da glória para você transmitir a sua verdade. E Yahuwah ajudar mundos, salvar mundos e nos ajudar, o Senhor Jesus Cristo, nessa preparação para a sua vinda. Obrigado, Yahuwah, por tudo que você está a fazer, tudo que você fez e tudo que você vai fazer. Em nome de Yahshua Mashiach, oremos. Amém. Aleluia. Bem-vindo mais uma vez. Hoje gostaria para nós aprendermos sobre o reino de Yahuwah. O reino de Yahuwah, de Jeová. O reino de Yahuwah. Porque nós, como os discípulos do Senhor Yahshua Mashiach, Jesus Cristo, somos membros de um reino. Não somos religiosos. Por quê? Porque Jesus Cristo, Yahshua Mashiach, não veio aqui na terra para começar uma religião. Não. Ele veio aqui na terra para anunciar um reino, para estabelecer um reino, para começar um reino aqui na terra. Não significa que esse reino não existia. Não, esse reino existia e vai existir. Esse reino existia aonde? Nos céus, e existe no céu e vai continuar. Então, o reino que estava no céu é o mesmo reino que Jesus Cristo estava aqui na terra para estabelecer. Ele veio aqui na terra para estabelecer o reino de Deus. Podemos ler em Mateus capítulo 6, versículo 10, Mateus capítulo 6, versículo 10, quando o Senhor Jesus Cristo, Yahshua Mashiach, esteve a ensinar seus discípulos sobre oração. No versículo 10, aí ele diz que o seu reino venha, que o seu reino venha, que a sua vontade seja feita aqui na terra como está a ser feita aí no céu, que o seu reino venha. Aleluia. Então, o que devemos compreender, em primeiro lugar, é que Jesus Cristo
não veio aqui na terra para anunciar uma outra mensagem que era diferente da mensagem do reino. Ele não era um homem religioso. Só que o mundo não compreendeu a ele. E o mundo religioso e os homens religiosos não compreenderam a ele. Confundiram o Senhor Jesus Cristo com um homem religioso, como uma pessoa que estava a vir aqui a começar uma nova religião. Até hoje, há pessoas que pensam que Jesus Cristo veio aqui estabelecer uma religião. Não. Ele não veio aqui estabelecer uma religião. Ele veio aqui para estabelecer o reino de Deus. Amém? Para estabelecer o reino de Deus. Então, é por causa disso que houve muita oposição. Houve muita oposição contra Jesus Cristo, porque pessoas pensavam que Jesus Cristo era um dos líderes religiosos. Era um daqueles que tinha vindo para estabelecer uma nova religião. É por isso que o mundo chamou os discípulos de Jesus Cristo, os discípulos de Yahuwah, Yahshua Mashiach, os discípulos de Yahshua Mashiach, Yahusha, de cristãos. Mas Jesus Cristo não nos chamou de cristãos, nos chamou dos discípulos, os seguidores deles, os filhos do reino. Aleluia. Os filhos do reino. Então, os religiosos tiveram uma confusão do que Jesus Cristo veio fazer. Confundir a ele a um líder religioso. Não souberam que ele vinha aqui com uma outra mensagem que era uma mensagem diferente das mensagens religiosas. Ele tinha uma mensagem do reino. Aleluia. É por isso, quando ele falou com o Pedro, dizendo que nessa rocha, amém, não falou desse, quando deu o nome Pedro, ele chamou-se de Petros. Mas Petra é uma outra palavra diferente. Há pedrinhas, a rocha. Quando deu o nome a Kefa, lhe deu o nome de pedrinha. Mas quando ele falou que ele nessa pedra ia estabelecer o seu reino, não falou de Petros, daquelas pedras pequenas, falou de uma rocha. Então, quando ele falou de igreja, há a palavra que se utiliza em grego de eclésia. Eclésia, como o mundo sabe de eclesia, porque as igrejas que se chamam de eclesia. O nome eclésia, que é um nome grego, não é um nome religioso. O nome eclésia é um nome governamental. É um nome que tem a ver com governança. Não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com religião. Tem a ver com governação. Então, eclésia significa uma representação do reino, a um estabelecimento de um reino. Eclésia. Eclésia é um estabelecimento de um reino. Aleluia. Então, nós sabemos que, por exemplo, aqui em Moçambique, nós temos democracia. Aqui estamos num país democrático. Não é um reino. Na Suazilândia é um reino. Então, a maneira que um país democrático se governa é diferente da maneira que um reino se governa. Amém? Um país democrático, o presidente é eleito, depois ele deve que fazer a vontade do povo. Ele deve que fazer a vontade do povo. Depois, quando ele, para fazer a vontade do povo, ele vai escolher pessoas para lhe ajudar
cumprir com a vontade do povo, a agenda que ele teve, ao que ele fez ser eleito para ser o presidente. Depois o povo tem o que se chama dos membros parlamentares. Os membros parlamentares estão aí para vigiar e ver se o governo que está a ser liderado pelo presidente acumprisse o que acumprisse aquela agenda que eles tinham desde o início, a agenda que fez eles serem eleitos. E o parlamento está aí também para ajudar aquele governo para não abusar, para não violar a Constituição da nação. Mas o reino é diferente. O rei não é eleito para ser o rei. O rei é nascido o rei. Aleluia. O rei é nascido o rei. Depois, o rei não está aí para fazer a vontade do povo. Não. O rei está aí para fazer a vontade dele. Então, todo o povo que vive no reino pertence ao rei. O rei tem a última palavra em cima do povo. Porque, lembra, no povo, aliás, no reino, não existe a democracia. A democracia não opera aonde que há o reino. Não. No reino, só tem a teocracia. Amém. Nesse reino, Jesus Cristo tem a teocracia. Então, o reino e o governo são coisas diferentes. São coisas diferentes. Então, Jesus Cristo veio aqui na terra para estabelecer o reino. Não era para estabelecer a religião. Então, a pessoa que recebe o Senhor Cristo, vira-se um membro do reino. Vira-se um membro do reino. Não é um religioso. Não recebemos Jesus Cristo para sermos adoradores. Não. Recebemos o Senhor Cristo para sermos membros do reino dos céus. Membros do reino dos céus. Amém. Então, eclesia, que é em grego, que em português é igreja, em francês é église, que em inglês é church. Todas essas palavras não são palavras, ou não são nomes religiosos. Há religiosos. Não são palavras religiosas, não são nomes religiosos. São nomes que falam sobre governação. Amém? Que fala sobre governação. Aleluia. Então, se ler também Mateus capítulo 24, versículo 14, aí fala do que? Fala do reino. Mateus 24, versículo 14, fala assim, diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho é do reino. O evangelho é do reino. Não é o evangelho da igreja. Devemos também saber. O reino não é a eclesia ou a igreja. Não. A igreja é o quê? A igreja é uma agência aqui na terra que representa o reino. A igreja é uma agência que representa o reino. O reino já existe, está no céu, e Jesus veio estabelecer esse reino aqui na terra. Então, a igreja mundial, a igreja, eclesia, que são os chamados, pessoas que foram chamados para sair do mundo, que somos nós, que somos discípulos de Jesus Cristo, fomos chamados de vários tribos, nações, para nós recebermos Jesus Cristo. Não fazemos, fazemos parte do corpo de Cristo que se chama eclesia.
a uma igreja, este é o reino aqui na terra. É o reino aqui na terra. É a representação do reino que está lá no céu, aqui na terra. Amém? É a mesma oração que Jesus Cristo ensinou aos discípulos, quando ele estava a ensinar a eles a fazer oração em Mateus capítulo 6, versículo 10. Versículo 10 disse que o seu reino venha. O reino vir de onde? Do céu para aqui na terra. Que a sua vontade seja feita aqui. Que o seu reino venha. Amém? Aqui. A sua vontade seja feita aqui na terra. Aleluia. Então, começamos aqui a ver que Jesus Cristo não era um homem religioso. Essa é a primeira coisa. Yahshua Mashiach não era um homem religioso. Ele, quando ensinava, não ensinava sobre a religião, ensinava sobre a relação. Como nós devemos que nos relacionar com Yahuwah, El Shaddai, com Deus de Abraão, Isaac e Jacob. Como devemos que se relacionar com ele. Então, ele pregava sobre o reino. Aleluia. E devemos que saber que quando Jesus veio aqui, ensinou sobre o reino e fez muitas coisas que só poderia se fazer no reino. Ele demonstrou o que o reino estava a trazer, o poder que o reino tinha. Amém? Aqui na terra. Ele multiplicou comida, ele curava os doentes, ele ressuscitava os mortos, ele andava em cima das águas, ele fez muitas coisas que só poderia se fazer aonde? No reino. Que não poderia se fazer aonde? No sistema religioso. Num sistema religioso, o que Jesus Cristo fez não poderia se fazer. Porque os fariseus, os saduceus e muitas religiões que existem aqui na terra, não quero citar os nomes, mas em todas as religiões, não há uma religião que opera milagres. Que opera milagres como milagres que se opera na eclesia, no reino de Jesus Cristo. Somente no reino de Jesus Cristo é onde que se opera milagres, é onde que se fala da ressurreição, é onde que se fala de expulsar os demônios, é onde que se fala de cura, é onde que os cegos conseguem ver, os coxos andam, é onde que os inférteis fica grávida, onde que os impotentes começam a funcionar, onde que até os mortos voltam. Não é só Jesus Cristo, Yahshua Mashiach, que fez. Mesmo nós que somos discípulos dele, fazemos. Consoante a sua palavra em João capítulo 14, começando com versículo 12 até versículo 14, ele nos deu essa promessa aqui. Aqueles que têm fé em mim, aqueles que acreditarem em mim, o que eu faço, eles também vão fazer. Até mais do que eu faço, vão fazer. Amém? Isto é para aqueles que estão no reino. Somente isto é o que se opera no reino. Então, quando há milagres, há cura, a libertação, não são coisas religiosas. Não, são coisas do reino, é demonstração do poder do reino. Por quê? Pessoas devem receber a cura porque no céu não há doenças. Aleluia. Pessoas devem ressuscitar para o símbolo de demonstrar que no céu não existe a morte. Pessoas que são cojos, coisas que terminam, todas essas limitações, deve haver uma solução na eclesia, ou na igreja, ou no reino, porque também no céu não há o que? Não há limitações. Então, a igreja, a eclesia, o reino que Jesus veio estabelecer aqui, é uma representação do reino que está no céu. É uma representação do céu. Aleluia. Então, o que devemos que saber? Esse reino é eterno. É eterno, não tem o fim.
Como que sabemos? Não tem um fim, porque aquele que veio representar o reino aqui na terra, que era Yahshua Mashiach, quando veio aqui na terra, o mundo tentou matar a ele, pensando que estão a acabar com ele. Mas a ressurreição do Senhor Yahshua Mashiach mostrou que o reino dele é um reino eterno, porque a morte não conseguiu acabar com a governação dele. Então, nós que somos discípulos dele, sabemos que continuaremos vivendo, continuaremos na vida e vamos reinar com ele, porque ele acabou com a morte. Se nós morremos nessa carne, não é o fim. Saímos dessa vida para entrarmos numa outra vida, para continuarmos com ele. Aleluia! Essa é a esperança que temos. Esta esperança do reino. O reino de Yahshua Mashiach não tem o fim. Aleluia! E há uma coisa que nós temos aqui. Esse reino de Yahshua Mashiach tem a Constituição. Constituição tem as leis. Todas essas coisas se encontram onde? Se encontra aqui na Bíblia. Amém? Se encontra na Bíblia. Se encontra na Bíblia. Aleluia. O reino tem a sua Constituição. O reino tem a sua Constituição. A maneira de viver no reino. Primeira coisa que devemos saber. Quando Jesus veio aqui na terra, veio para fazer todo mundo ter acesso no reino. Todo mundo ter acesso no reino. Mas pessoas só podem ter acesso no reino através de Yahshua Mashiach. Como a palavra dele diz, como ele sozinho diz, em João, capítulo 14, versículo 6, ele diz assim: sou o caminho e a vida e a verdade. Ninguém pode ver ao Pai, ou chegar ao Pai, sem mim. Então, sem Yahshua Mashiach, ninguém pode ter acesso ao reino. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, quando alguém se encontrar já no reino, essa pessoa deve que seguir a Constituição do reino. Por exemplo, não há nenhuma pessoa que pode ser moçambicano, ao viver aqui em Moçambique, sem seguir a Constituição de Moçambique. Se você violar a Constituição de Moçambique, será punido. Vão te mandar fora de Moçambique, porque você não está a obedecer à Constituição, que faz todos que estão aqui em Moçambique viver bem em paz aqui em Moçambique. Se você quer beneficiar dos bens, a segurança, beneficiar da economia, da educação, a saúde, todos esses benefícios que encontra-se aqui em Moçambique, você vai ter que obedecer à Constituição de Moçambique. Da mesma coisa, se você quer beneficiar todos os bens, todos os benefícios que se encontram no reino do Senhor Jesus Cristo, deve que seguir o que? A Constituição do reino. E a Constituição do reino é a palavra do Senhor. Está aqui. Está aqui. Amém? Começando com o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Sabemos que a salvação não é pela a lei, não. Mas demonstração que nós estamos dentro do reino é pela obediência da palavra. Para demonstrarmos que estamos no reino é pela obediência da palavra. Provamos que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo pela obediência da palavra. Porque mesmo o Senhor Jesus Cristo sozinho falou dessas coisas. Amém? Falou dessas coisas quando ele disse que se vocês obedecer a minha palavra, ou obedecer os meus mandamentos, isto que vai mostrar que vocês são meus discípulos. Amém? Obediência da sua palavra. Amém? Obediência
da sua palavra. Mostra que você é um discípulo. Aleluia. Então, nós sabemos que estamos aqui na terra, depois recebemos Jesus Cristo, e daí entramos no reino. A entrada para o reino é através da aceitação do Senhor Yahshua Meshiach. Amém. Ao Yahusha Meshiach. Daí, quando você aceitar Jesus Cristo, ao Yahusha, ao Yahshua Meshiach, é daí que você vai ter acesso. Então, quando você tiver acesso, pelo reino, aí a palavra começa a te mostrar como você deve que se comportar, como você deve que viver, como você deve que operar. Amém? Daí podemos ver no livro de 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Vamos ver juntos. 1 João, capítulo 3, começando com o versículo 1 até versículo 24. Vamos ler juntos. 1 João, capítulo 1. 1 João, aliás, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, começando com o versículo 1. Vamos ler juntos. A palavra do Senhor diz assim: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Seremos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, ou não conheceu o que é Yahusha. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele fala de Yahshua ou Yahusha Meshiach, se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Jesus Cristo, ao Yahusha, ao Yahshua Meshiach, ele é puro. Versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. A lei, aqui quero falar como se fosse a constituição do céu, a construção do reino. Então, se você se encontrar dentro do reino e pecar, você está a violar a lei. A prática do pecado é transgredir a lei. Então, há uma coisa que eu queria para vocês saberem. Pessoas que estão fora do reino de Jesus Cristo estão a viver no pecado, são pecadores, já estão identificados com o pecado. Pessoas que vivem fora do reino de Jesus Cristo estão no pecado. A Bíblia, a palavra do Senhor nos disse que já são condenados. Então, nós que estamos dentro do reino, se pecamos, estamos a transgredir contra a lei, contra a Constituição, porque nós estamos a viver obedecendo à Constituição do céu, porque nós já pertencemos ao céu. Um exemplo: se alguém não for um moçambicano, não se encontrar em Moçambique, não está obrigado para obedecer à Constituição de Moçambique. Por exemplo, se alguém não se encontrar na Suazilândia, estando aqui em Moçambique, seja um moçambicano, não é uma Swati, não é Swatini, está aqui, essa pessoa não está obrigada para obedecer à Constituição da Suazilândia, porque não está a beneficiar nada da Suazilândia, não está a ofender ninguém da Suazilândia, porque não pertence à Suazilândia.
É a mesma coisa. Quando alguém não ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo, Yahshua Meshiach, não ser o discípulo, essa pessoa está fora do reino. Essa pessoa que está fora do reino, nós que somos discípulos, não condenamos. Porque essa pessoa já está condenada. O que fazemos? Tentamos convidar aqueles que estão lá fora para ser também membros do reino. É por isso que quando eu chamo pessoas, eu digo, deixa pessoas que estão prostitutas, pessoas que estão bêbados, criminosos, ladrões, pessoas que estão embaixo do álcool, pessoas que estão embaixo de cigarro, pessoas que estão embaixo da suruma, pessoas que eram ladrões, pessoas que utilizavam fungo, pessoas que consultavam os curandeiros, até pessoas que eram os curandeiros, esses que chamam de curandeiros, não são curandeiros, que eram feiticeiros, todos esses aí são bem-vindos para entrar. Porque Jesus Cristo morreu para todos eles. Ele abriu a porta para todos entrar. Amém? Mas quando já se encontra dentro, já fica a ver as pessoas diferentes daqueles que eram antes de entrar. Amém? É daí que versículo 4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Não. Quem pratica o pecado, você pode praticar o pecado e transgredir a lei quando você se encontrar dentro do reino. Estando fora é como um morto, você está morto, estando fora, já está condenado. Então, para passar da condenação para a justificação, deve que aceitar Jesus Cristo. Você vira uma pessoa nova, uma pessoa viva. Então, quando você vira uma pessoa viva, você já tem a capacidade para transgredir a lei, porque você está embaixo da constituição do reino. Aleluia. Então, é por isso que quando trombeta soar, não vai soar para pessoas que pertencem ao mundo. Trombeta vai soar para pessoas que pertencem à eclesia, que pertencem ao reino. Então, se você não se encontrar dentro do reino, você não está a esperar nada sobre o reino do Senhor Yahshua Meshiach, ou Yahushua. Não está a esperar disso. Somente pessoas que estão dentro é que estão à espera do que? Da vinda dele. Amém? Da vinda dele. Versículo 5 diz assim: você sabe que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Significa nos tirar da onde que estávamos lá, mortos nos pecados, saímos daí para entrarmos dentro do reino, aonde que o pecado não permanece, aonde que o pecado não pode existir, aonde que o pecado não tem o poder. É aonde que nós entramos, é aonde que nós estamos. Nos tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Em Cristo não há pecado. Em Yahshua Meshiach, em Yahushua Meshiach, não há pecado. Porque ele era a representação do céu. E ele nos deixou com a mesma representação, o reino. Então, no reino não há pecado. Como? Vou explicar de novo. No reino não há pecado porque o pecado é transgredir o que? A lei. O qual a lei? A constituição que devemos, que nós todos que estamos no lei, obedecer. Há uma constituição que devemos que obedecer. Aqui que Jesus disse assim: quem me ama vai ter que obedecer meus mandamentos. Aleluia. Quem ama ele deve que obedecer seus mandamentos. E ninguém pode amar a ele estando fora do reino. Só podemos amar a ele quando nos encontramos aonde? Dentro do reino. Se você ver bem, na verdade, a Bíblia, que tem a ver com a palavra do Senhor, que é a construção do céu aqui na terra, dá informação a nós que estamos no reino, da maneira que devemos que nos comportar, da maneira que devemos que viver ainda quando estamos aqui na terra. Estamos aqui na terra, mas devemos que viver como se estivéssemos aonde? Lá no céu. Estamos aqui na terra, mas vamos nos comportar como estivemos aonde? Estivemos aonde? Lá no céu. Vamos falar como se fosse que estamos aonde? Estivemos aonde?
lá no céu. Não podemos falar como pessoas que estão fora do reino, não podemos nos comportar como pessoas que estão lá fora do reino, não podemos vestir como pessoas que estão fora do reino. Então, pessoas, o sistema que opera fora do reino não é o sistema que opera dentro do reino. Aqui na Terra, há dois sistemas. Aliás, há dois sistemas. Há dois sistemas. Há sistema mundano e há sistema do reino de Jesus Cristo. Há sistema mundano e sistema do reino de Jesus Cristo. Mas ainda estamos todos aqui nessa terra. Estamos nessa terra, mas não estamos a ser guiados pelos mesmos sistemas. Há sistema mundano e há sistema do reino do Senhor Cristo. Aleluia. Então, dentro do reino do Senhor Cristo, obedecemos à Constituição do céu. Pessoas que estão no mundo obedecem também às leis mundanas. Há leis mundanas que vocês vão ver que não tem nada a ver com leis dos céus. Então, nós que estamos aqui na terra, muito interessante, se nós obedecermos às leis, à Constituição do céu, nos encontramos em paz também. Porque vamos ver que o que o mundo tenta dizer não faz, não faz, não faz. Também a Constituição do céu, que tem a ver com a Bíblia e a palavra do Senhor, nos proíbe para nós não fazermos. Sendo que o mundo, às vezes, eles tentam aliviar para deixar um pouco eles fazer, mas o céu diga não faça. No mundo, diga não pode matar. No mundo, quando você matar alguém, você vai ser punido, julgado. É o assassino. Mas disse, pode abortar. Deixa pessoas para abortar como se fosse não estão a matar. Mas estão a matar. Imagina, a nossa Constituição como Constituição do céu diz não podemos matar. Sendo alguém que está dentro da barriga, não podemos matar. Porque Jeremias capítulo 1. E até começar versículo 1, versículo 2 até versículo 5. Aprendemos que a pessoa fica separada, escolhida quando ainda está na barriga ou na ventre da mãe. A pessoa não fica separada ou escolhida quando já está fora da ventre da mãe. Começa quando está na ventre da mãe. Adonai nos escolhe quando ainda estamos na ventre da mãe. Então, quando alguém abortar uma criança, essa pessoa está a matar. Deve que se arrepender. É criminosa ou um criminoso. Essa pessoa. Então, vocês conseguem ver que o mundo pode tentar te mostrar, não faça isso, mas não faz muito. Como se diz que cigarro, pessoas só diga cigarro prejudica a saúde, mas eles deixam para pessoas fumar. Quando prejudica a saúde, você consegue ver. Outra coisa, diga, pessoas que estão permitidas para consumir álcool só pode ser de 18 anos para cima. Pessoas que estão embaixo de 18 anos de baixo não podem consumir. Mas a Bíblia nos diz que não podemos ser cheios do álcool. Devemos ser cheios do Espírito Santo. Não diga a idade, não. Todos. Todos. Então, se você seguir a Constituição do céu, ao mandamento do Senhor Cristo, você vai se encontrar a viver em paz mesmo aqui na terra. Aleluia. Então, o versículo 6 diz assim: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Significa, nós que estamos em Cristo, nós que estamos no reino de Yahshua Meshiach, não podemos permanecer no pecado. Acontece que a pessoa cai no pecado, mas não pode viver no pecado. As pessoas que vivem no pecado estão fora do reino. A pessoa que está dentro do reino pode cair no pecado, mas não pode viver no pecado. Quando cai no pecado, levanta. Quando você suja, purifique-se para continuar vivo. Aleluia. Veja versículo 7. Diz assim: filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como aquele que é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio.
aquele que pratica o pecado é do diabo. Significa estar fora do reino, porque o diabo está a reinar fora do reino. Então, você não pode se enganar estando dentro de uma congregação qualquer e continuar a praticar o pecado e se achar de um cristão, se achar de um discípulo, se achar de um membro do reino de Yahshua Meshiach. Só você está dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, mas você não pertence ao reino. Aleluia. Não pertence ao reino. Há uma coisa que eu costumo dizer. Quando a pessoa vai nadar, a pessoa pode nadar no mar, no oceano, no rio, no lago, mas aquela pessoa nunca vai se tornar peixe, porque já sabe nadar. Não. É a mesma coisa. Alguém pode ter uma capoeira e depois a capoeira suja. A pessoa pode entrar, valer, limpar a capoeira. Se aquela pessoa sair, cruzar com um cego que utiliza a nariz para detectar coisas, se cruzar, o cego vai dizer: aqui passou uma galinha, passou um galo. Teuco, te calutir. Mas essa pessoa, porque entrou na capoeira, fez a limpeza na capoeira, até cheira como a capoeira, cheira como a galinha, nunca vai se tornar a galinha, nunca vai dar ovos, porque a natureza daquela pessoa ainda não é a galinha, é a pessoa. Essas coisas acontecem nas igrejas. Muitos estão nas igrejas há muitos anos. Muitos vão à igreja, muitos cantam na igreja, muitos pregam, até dizem que estão a pregar a palavra. Muitos fazem jejum, muitos fazem muitas coisas nas igrejas. Mas você encontra que aquelas pessoas ainda não são membros do reino. Por quê? São pessoas que ainda, quando há desafio, estão a correr para consultar os feiticeiros, que pessoas chamam de curandeiros. Quando não são curandeiros, são feiticeiros que estão a se esconder atrás do nome curandeiros. Quando há uma coisa, as cerimônias vão invocar espíritos dos mortos, vão falar com os antepassados, quando os antepassados não falam a verdade, para a vossa informação. Esse é um outro tópico que vamos falar no outro dia. Quando compra um terreno, faz lobolo, invoca espíritos, dizendo que vão proteger a ele. Quando começa a obra, deve que fazer rituais. São pessoas que amarram fungo, são pessoas que dão remédio de lua, dizendo que estão a proteger as crianças contra a epilepsia, ou contra o demônio, ou um espírito que faz crianças ter epilepsia. Quando estão, na verdade, a iniciar as crianças com a entidade que opera na lua, que opera utilizando a lua, mas porque não sabe, estão a fazer essas coisas. Mas você encontra essas pessoas onde nas igrejas. Você encontra pessoas que estão aí a dizer que estou a consultar, vão consultar demônios, invocar espíritos diabólicos, mas ainda estão nas igrejas. Pessoas que amaram fungo, pessoas que amaram coisas para se proteger contra o quê? Quando alguém se encontra dentro do reino, já tem a proteção, porque o reino, dentro do reino, o diabo não consegue reinar. Dentro do reino que está a operar é o Espírito Santo, o Espírito maligno opera aí. É por isso que nós que somos membros do reino, depressamos, mandamos embora demônios. Colocamos as mãos para aqueles que são doentes para recuperar, para ficar curados. Até os mortos voltam a ter a vida. Esse é o poder que fomos dados, é o poder que opera no reino. Então, não são todos que estão nas igrejas, que se chamam as igrejas, nas congregações, que são membros do reino. Aleluia. Espero que você está no reino. Veja, aqui estamos a ser dito que aquele que pratica o pecado é do diabo. Então você deve que ver, será que você está a praticar o pecado? Significa o quê? Aquele que obedece o que o mundo deixou para pessoas fazer, não pertence ao reino.
Aquele que está no reino não vive no pecado, não pratica o pecado. O que é o pecado? O pecado é desobediência. Desobediência do quê? Da vontade de Yahuwah. Da vontade de Yahuwah, ao Yehová. A vontade dele. Aleluia. Se ver no livro de Josué, capítulo 1, vamos ver. No livro de Josué, capítulo 1. Quando Yahuwah El Shaddai, Hashem, Deus de Abraão, Isaac e Jacob, quando ele falou com Josué depois da morte de Moshe, ao Moisés, depois da morte de Moshe, Josué a um Yeshua, deve que ver a diferença entre Josué, que é Yeshua, e Jesus, que é Yahusha, a um Yahshua. Aqui Adonai falou com ele. Capítulo 1. Ele disse assim no versículo 7, diz, Josué capítulo 1, versículo 7, diz assim, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moshe ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e do meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Aqui estão a falar do que? Da Constituição. Não é para ser salvo, é para cumprir a vontade de Yahuwah. É para fazer a vontade de Yahuwah. Aleluia. Também, se ver no 1 João, amém? Ver no 1 João, há um 1 Yohanan, vamos ver, onde estávamos a ler, 1 Yohanan, ok, vamos ver 1 João, ao 1 Yohanan, e vamos ver capítulo 5, 1 Yohanan, capítulo 5, ao 1 João, capítulo 5, começando com o versículo 1, a palavra nos diz assim, todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que nele foi gerado. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Obedecendo os seus mandamentos. Versículo 3, continua assim. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Ninguém pode dizer que ama Yahuwah sem obedecer seus mandamentos, sem obedecer a constituição do céu, a palavra que está aqui. A construção do que? Do reino de Yahshua Meshach, onde Yahusha Meshach. Aleluia. Depois o versículo 4 diz assim, o que é nascido de Deus vence o mundo. Conseguimos ver aí. O que é nascido de Deus vence o mundo significa o que é nascido de Deus não faz o que o mundo faz. Não fica influenciado ou influenciada pelo mundo. Vence o mundo. A nossa fé nele é que vence o mundo. Esta vitória de vencer o mundo é a nossa fé. Aleluia. Vence o mundo. Podemos também ver João
João capítulo 15, versículo 10. João 15. Vamos ver. Yohanan 15, versículo 10. Diz assim: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai e em seu amor permaneço. Se vocês obedecerem, significa, estando dentro do reino, não há como você se encontrar dentro do reino e não obedecer os mandamentos de Yahshua Mashiach. Não há como você se encontrar dentro do reino e você continuar vivendo no pecado. Eu disse, o pecado é o quê? O pecado é desobediência. Desobediência do quê? Desobediência da vontade de Yahuwah. Ele disse, faz ou não faz. Então, se você fazer o que ele disse não faz, você está desobedecendo, está a pecar. Está a violar o que? A Constituição do reino. Se ele dizer faz e você não faz, mesma coisa, você está a pecar. Ao estar a desobedecer, está a violar a Constituição. Então, se você se encontrar numa igreja, como membro de uma igreja local, que já recebeu Senhor Cristo, você vai ter que obedecer a palavra. Amém. Obedecer a palavra. Lembre, pecar é o quê? Pecar é a decisão que a pessoa toma para desobedecer. Ninguém desobedece sem saber que está a desobedecer. Se você desobedecer sem saber que está a desobedecer, isso é uma outra coisa. Mas para você pecar, você vai ter que saber. Depois você violar. Então, se você se encontrar na igreja e você se achar que você já recebeu o Senhor Jesus Cristo, Yahshua Mashiach, Yahushua Mashiach, e continuar a viver no pecado, a desobedecer, você está a violar a lei, a Constituição. E cuidado, se trombeta soar, você ficar. É possível trombeta soar e você ficar. É por isso que hoje estou a chamar, não é só você que está numa congregação ou numa igreja, mesmo esses que estão fora, porque Jesus Cristo morreu para todos. João capítulo 3, versículo 16, Yahuwah amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para quem nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todo mundo está convidado. Mesmo aqueles que estão fora no mundo estão convidados, porque nós também, de uma vez, estávamos no mundo. E a graça dele nos fez, nós saímos do mundo, aceitamos a ele e entramos no reino. Mas ainda a porta para entrar no reino está aberta. E também para aqueles que estão no reino, que estão a violar a lei, ainda a graça existe para eles se arrepender. Arrependimento existe. O tempo para se arrepender existe. A pessoa deve se arrepender e receber perdão. Pessoas que estão fora vão ter que receber Jesus Cristo, Yahshua Mashiach, Yahushua Mashiach. E pessoas que estão dentro vão ter que pedir perdão para a santificação. Porque veja uma coisa muito interessante, como está em Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados são os puros nos corações, porque verão o Senhor. Porque ninguém pode ver Yahuwah sem ser puro. Então, nesse momento, estou a falar em primeiro lugar para aqueles que estão dentro do reino, que estão a se encontrar a pecar. Pessoas pensavam que poderia pecar e continuar a pecar, pensando que Jesus morreu para os pecados deles, então pode continuar a pecar. Não é. Não fomos salvos para continuarmos a pecar. Fomos salvos para sermos separados do pecado. Jesus que morreu para o pecado que nós fizemos, e ele abriu a porta para onde entramos, e já estamos dentro do reino, vamos ter que obedecer à Constituição do reino, a palavra dele, e continuamos a fazer a vontade do Senhor. Porque já somos, o quê? Residentes do céu, sendo que ainda estamos aqui na terra.
Amém. É como, por exemplo, pessoas que são membros, são residentes, são membros do reino, deixa eu dizer, o reino da Inglaterra. Eles têm a embaixada aqui. Estão aqui, mas eles obedecem o que? Obedecem à Constituição da Inglaterra, porque estão aqui sob proteção da Inglaterra. Nós também estamos aqui na terra sob proteção do reino que está lá no céu. Amém. Estamos aqui sob proteção do reino que está lá no céu. Quem fala para nós aqui é o céu que fala para nós aqui na terra. Então, se você se encontrar dentro do reino, você não pode se comportar como pessoas do mundo, como pessoas que são da Inglaterra, que estão aqui. Eles se comportam como os ingleses e vão te dizer que são ingleses. Quando você pergunta a eles, vão dizer que são ingleses que estão aqui em Moçambique. Não vão dizer que são moçambicanos. Se você dizer a eles, por que vocês não participam nessas coisas moçambicanas? Vão dizer, nós não somos moçambicanos. Estamos a viver aqui em Moçambique, mas não somos moçambicanos. Estamos a representar o reino da Inglaterra. É a mesma coisa como nós. Estamos aqui na terra, não podemos fazer coisas terrenas, porque estamos a representar outro reino, o reino do céu. Então, você que já entrou na igreja, não pode continuar se identificando com o mundo. Não pode continuar a fazer coisas mundanas. É por isso que estou a te dar oportunidade para você pedir perdão. Voltar dizendo, Yahuwah, em nome de Yahushua, Yahshua Meshiach, Jesus Cristo, eu andei longe da sua vontade, cometi pecado, violei a sua lei, fiz o que não deveria ter feito. Me perdoa, Senhor, me lave com seu sangue, perdoa meus pecados, me faça mais uma vez uma nova pessoa, consoante a sua natureza, porque a sua semente está dentro de mim. Não me separe com a sua presença, não tire o seu espírito de mim. Me ajude, Senhor, para eu permanecer no reino. Aleluia. Então, se você também se encontrar lá aí fora, te dou convite para você também fazer parte desse reino do Senhor Yahshua Meshiach, ao Yahushua Meshiach. Para você também fazer parte. Fazer parte. Porque a vida lá fora tem um fim. A vida no mundo tem um fim, terá um fim. Mas a vida no reino de Cristo, ao Meshiach, não tem um fim. É a vida eterna. A morte não é o fim. A morte nos faz nós entrarmos uma outra vida. A continuação. E estou a te convidar, você que está aí, em todos os cantos de Moçambique, para você também receber Yahshua Meshiach na sua vida. E você ser um membro do reino. Um membro do reino. Aonde que não há condenação. Não há vergonha. Aonde que não há medo. Porque já passamos de vergonha, de condenação, de medo. Já estamos em Cristo. Em Meshiach. E aonde estamos protegidos. Então receba o Senhor Jesus Cristo, receba Yahshua Meshiach, para a sua vida eterna ser garantida. Aleluia. Não gostaria de terminar sem também te convidar. Se você não tem igreja, se você não tem uma congregação onde você está a congregar, seja bem-vindo. Venha. Nós estamos em Maguanine, Paragens Fim do Muro, quarteirão 25, número 25. Se chegar aí, perguntar aonde que o Ministério Primavera da Vida Cristã se encontra, vão te mostrar. Pessoas sabem. Vão te mostrar. Estamos aí, Adonai está nos ajudar, Adonai está nos abençoando, Adonai está nos preparar. Nós estamos aí para a preparação do povo, para o povo se encontrar com Yahshua Meshiach, sem medo, sem vergonha e sem condenação. Esse é o propósito da existência do ministério, que faz parte da eclesia. Aleluia. O ministério faz parte da eclesia, onde o reino. Estamos aí para preparar o povo, se encontrar com o Senhor Yahshua Meshiach, sem medo, sem vergonha e sem condenação.
Aleluia. Então, você pode estar aí com uma aflição, com doenças, com desejos, com pedidos, com limitações. Eu te garanto que não há nada impossível com Ele. Não há nada difícil com Ele. Não há nada que Ele não pode fazer. Só o que é impossível, Ele não pode pecar, porque não há pecado no céu. Mas tudo que a pessoa precisa, consoante a vontade de Yahuwah, a resposta existe no céu e a resposta existe na eclesia. A resposta existe na eclesia, significa no reino de Cristo aquela resposta existe, porque o Senhor Yahshua Mashiach, Jesus Cristo, nos deu essa promessa. João 14, começando com o versículo 12 até o versículo 14. Então, gostaria de fazer oração consigo. Vou estender a minha mão e você também vai estender a sua mão e vou fazer oração para ti. Em nome de Yahshua Mashiach, Jesus Cristo. Qualquer coisa que o inimigo dar para amarrar a sua vida, para roubar, matar e destruir, estou a quebrar essa coisa em nome de Yahshua Mashiach. Qualquer pessoa que se encontra presa no poder do inimigo, no poder do adversário, estou a te retirar, estou a te resgatar em nome de Yahshua Mashiach. Qualquer doença que está dentro do seu corpo, o inimigo que está a tentar se ligar consigo através dessa doença, que saia em nome de Yahshua Mashiach. Que saia em nome de Yahshua Mashiach. Qualquer porta trancada, qualquer limitação que o adversário colocou aí, estou a quebrar. Seja abençoados em nome de Yahshua Mashiach. Seja abençoado, seja curado. Qualquer espírito, espírito da feitiçaria, espírito da maldição, espírito da morte prematura, que saia em nome de Yahshua Mashiach. Qualquer coisa que não é do Senhor Yahshua Mashiach, que não é a vontade de Yahuwah na sua vida, que tenha o fim em nome de Yahshua Mashiach, Jesus Cristo. Receba o que o Senhor predestinou para ti. Viva no destino que Yahuwah predestinou para si. Vive no destino que Yahuwah predestinou para si. Que haja paz na sua vida. Que haja salvação na sua vida. Que haja libertação na sua vida. Yahuwah te preservar pela salvação. Se trombeta soar, também você se encontrar no reino, no meio daqueles que vão se encontrar com o Rei dos Reis, Yahushua Mashiach, Yahshua Mashiach, que os outros chamam de Jesus Cristo. Se encontrar com Ele sem medo, sem vergonha e sem condenação. A palavra que Yahshua Mashiach diz, sempre nos diz assim: não se preocupe, confie nele. Ele diz: confie em Deus e confie também em mim. Significa Ele, confie em Yahshua Mashiach. Ele diz: não se preocupe. Não podemos nos preocupar. Não podemos nos preocupar. A vitória é nossa se você se encontrar no reino. Então, meu irmão, minha irmã, não se preocupe. Nós estamos aí para ajudar. Somos vasos que o Senhor está a utilizar para ajudar, para preparar o seu povo. Então, fica pronto. Estamos nos tempos que trombeta pode soar daqui a nada. Fica pronto para se avistar com o Senhor Yahshua Mashiach, sem medo, sem vergonha e sem condenação. Quando você receber o milagre e se quiser testemunhar, fala conosco. Os contatos estão aí embaixo. Pode ligar, pode mandar SMS. Se você quiser nos visitar, pode visitar. Mas se você tiver também uma congregação,
congrega naquela congregação e continue seguindo a palavra. Seguindo a palavra, que é a vontade de Yahuwah, a Constituição que nós utilizamos para sabermos qual é a vontade do Senhor. Então, seja feliz, não se preocupe, em todas as coisas, confie em Yahuwah. Desejo para ti a presença de Yahuwah, desejo para ti a presença de Yahshua Mashiach, o Espírito Santo e Ruach HaKodesh continuar estando convosco até no fim dos tempos, quando o trombeta vai soar para nós irmos nos encontrarmos com Ele. Seja feliz. Aleluia. Shalom, shalom, shalom aleikum. Shalom aleikum. A paz de Yahshua Mashiach estar consigo